Dona Helena, 74 anos, observava pela janela de seu pequeno apartamento a movimentação da rua, enquanto suas mãos seguravam uma xícara de chá que já havia esfriado. A tarde caía lentamente, tingindo o céu de tons alaranjados que antes ela achava bonitos, mas que agora pareciam apenas marcar mais um dia vazio, chegando ao fim. Havia anos dedicara-se aos outros, aos filhos, ao marido que partira há 5 anos, aos netos que agora tinham suas próprias vidas ocupadas demais para uma visita demorada. Sentia-se como uma casa abandonada, cheia de lembranças e histórias, mas sem ninguém para habitá-la. A solidão não era apenas a ausência de pessoas ao seu redor, mas um vazio profundo que crescia dentro do peito, uma sensação de que algo essencial havia se perdido pelo caminho e ela não sabia mais onde procurar. Se você se identifica com a história de Dona Helena ou conhece alguém que passou ou passa por isso, inscreva-se e acompanhe até o final, porque o que Deus fará a seguir vai tocar profundamente o seu coração. Durante anos, Helena acreditara que o amor estava sempre fora dela, nas mãos que segurava, nos abraços que recebia, nas palavras gentis que ouvia. Construíra sua vida inteira ao redor dessa busca, transformando-se em alguém que dava tudo de si para ser amada, aceita, valorizada. Mas agora, sentada naquela poltrona que parecia engoli-la, percebia que havia se esquecido completamente de si mesma no processo. Olhava para o espelho e via uma estranha, uma mulher cansada cujos olhos não brilhavam mais, cujo sorriso havia se tornado apenas uma cortesia social. Questionava-se quando foi que deixara de se importar consigo, quando permitira que sua própria presença se tornasse tão insignificante aos seus próprios olhos. Nos dias seguintes, Helena começou a notar algo que antes passava despercebido. Cada manhã, ao acordar, seu primeiro pensamento era de vazio, como se o dia não tivesse propósito algum sem alguém para cuidar, sem alguém precisando dela. Preparava o café sozinha, tomava o remédio da pressão, arrumava a casa que já estava arrumada, tudo em um silêncio que parecia gritar sua insignificância. Tentava preencher o tempo com a televisão, mas as novelas mostravam famílias unidas. As propagandas exibiam avós cercadas de netos sorridentes, e cada imagem era como um espinho, cravando mais fundo em seu coração. Ligava para os filhos, mas as conversas eram sempre apressadas, cheias de desculpas educadas e promessas de visitas que raramente se cumpriam. Sentia-se uma intrusa na vida deles, um peso que ninguém queria carregar. A igreja sempre fora seu refúgio, mas ultimamente até mesmo ali, Helena sentia-se distante. Sentava-se no mesmo banco de sempre, rezava as mesmas orações, mas as palavras pareciam não sair do coração, ficavam presas na garganta como pedras que não conseguia engolir. Observava outras senhoras conversando animadamente antes da missa, formando pequenos grupos onde riam e trocavam histórias. Mas ela não conseguia se aproximar. Havia construído muros tão altos ao redor de sua dor que agora não sabia mais como derrubá-los. Durante o sermão, o padre falou sobre o amor de Deus que habita em cada um, sobre como somos templos do Espírito Santo, moradas sagradas do Divino. As palavras ecoavam na nave da igreja, mas Helena ouvia como se estivessem em uma língua estrangeira, bonitas, mas incompreensíveis para alguém que não conseguia enxergar nada sagrado em si mesma. Certa manhã, enquanto organizava gavetas antigas, Helena encontrou uma caixa de fotografias que não abria há anos. Sentou-se no chão da sala e começou a folhear as imagens amareladas pelo tempo. Ali estava ela, aos 20 anos, com olhos brilhantes e um sorriso largo, segurando um buquê de flores silvestres que colhera no campo. Havia uma foto dela grávida do primeiro filho, radiante e cheia de sonhos. Outra aos 30 e poucos anos, em uma festa de família, rindo de algo que a câmera não capturou, mas que deixara suas bochechas coradas de alegria.
quem era aquela mulher. Quando ela havia desaparecido, Helena segurou a foto mais de perto e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se realmente olhar para si mesma, não com julgamento ou decepção, mas com curiosidade genuína, como se estivesse conhecendo alguém pela primeira vez. As lágrimas começaram a cair silenciosamente, molhando as fotografias antigas, mas eram lágrimas diferentes das que estava acostumada a derramar. Não eram lágrimas de autopiedade ou ressentimento, mas de reconhecimento, de luto por alguém que ela mesma havia enterrado viva ao longo dos anos. Percebeu que não eram os outros que a haviam abandonado, mas ela mesma quem se abandonara primeiro. Passara décadas se moldando para caber nas expectativas alheias, cortando pedaços de si mesma para não incomodar, silenciando seus desejos para não parecer egoísta, apagando sua luz para não ofuscar ninguém. E agora, aos 74 anos, estava diante dos cacos de uma pessoa que não reconhecia mais, uma estrangeira em seu próprio corpo, em sua própria vida. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Levantou-se da cama e foi até a varanda, onde a lua cheia iluminava o jardim que mantinha com tanto carinho. As roseiras que plantara anos atrás continuavam florindo, independentemente de alguém estar ali para admirá-las. As estrelas brilhavam no céu, indiferentes aos dramas humanos, seguindo seu curso eterno com uma serenidade que parecia zombar de sua angústia. Mas ao mesmo tempo havia algo de reconfortante naquela vastidão, na percepção de que o universo continuava girando, de que a vida pulsava em cada folha, em cada inseto noturno, em cada batida de seu próprio coração, que insistia em continuar apesar de tudo. Fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, fez uma oração diferente. Não pediu que os outros mudassem, não suplicou por companhia ou atenção. Apenas disse, em um sussurro que só ela e Deus puderam ouvir: ensina-me a me encontrar novamente. Nos dias que se seguiram, algo começou a se mover dentro de Helena, como uma semente que permanecera adormecida na terra, esperando a estação certa para germinar. Acordava mais cedo, não por obrigação, mas porque algo dentro dela começava a querer ver o nascer do sol. Preparava seu café com mais atenção, escolhendo a xícara bonita que guardava para visitas que nunca vinham, colocando uma flor do jardim em um pequeno vaso sobre a mesa. Eram gestos pequenos, quase insignificantes, mas cada um deles era um ato revolucionário de cuidado consigo mesma, uma declaração silenciosa de que ela merecia beleza, mesmo que ninguém mais estivesse ali para testemunhá-la. Começou a se arrumar com mais carinho, não para impressionar alguém, mas porque ao passar batom e pentear os cabelos, estava honrando a mulher no espelho, dizendo a ela sem palavras que ela importava. Uma tarde, enquanto caminhava pela praça próxima à sua casa, Helena observou uma criança aprendendo a andar de bicicleta. O pai segurava o selim, correndo ao lado, e então soltava por alguns segundos. A menina pedalava sozinha, assustada, mas determinada, até que o medo vencia e ela começava a se desequilibrar. Mas antes de cair completamente, as mãos do pai estavam ali novamente, firmes e seguras. Helena percebeu que era exatamente assim que se sentia agora, como se estivesse aprendendo a andar sozinha pela primeira vez, cambaleante e insegura, mas com a certeza de que mãos invisíveis a amparariam antes que caísse. Deus não estava apenas observando de longe, mas correndo ao seu lado, soltando-a para que aprendesse a confiar em sua própria força, mas sempre pronto para ampará-la quando o medo se tornasse grande demais. Voltou à igreja no domingo seguinte com um coração diferente. Sentou-se no mesmo banco, mas desta vez olhou ao redor com novos olhos. Viu outras mulheres sozinhas, cada uma carregando seus próprios fardos silenciosos, disfarçados sob sorrisos educados e roupas bem passadas.
Percebeu que não estava tão isolada quanto pensava, que a solidão era uma epidemia silenciosa que afetava tantas pessoas ao seu redor, todas fingindo estar bem, e todas aterrorizadas de admitir suas feridas. Durante a comunhão, quando o padre colocou a hóstia em sua mão, Helena sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma conexão, não com as pessoas ao redor, não com uma comunidade abstrata, mas com algo dentro dela mesma que finalmente estava acordando. Uma presença que sempre estivera ali, mas que ela aprendera a ignorar. Após a missa, uma senhora que Helena via há anos, mas nunca conversara, aproximou-se timidamente. Dona Margarida, 78 anos, tinha olhos gentis e um sorriso caloroso que enrugava ainda mais seu rosto marcado pelo tempo. Começaram a conversar sobre coisas simples, o calor da manhã, as flores do altar. E de repente estavam falando sobre solidão, sobre filhos distantes, sobre a dificuldade de envelhecer, em um mundo que parece não ter mais lugar para quem já viveu tanto. Não era uma conversa de autocomiseração, mas de reconhecimento mútuo, duas sobreviventes comparando cicatrizes e descobrindo que não estavam sozinhas em suas batalhas. Margarida convidou Helena para um grupo de oração que se reunia às quartas-feiras, e pela primeira vez em muito tempo, Helena aceitou um convite sem sentir que estava sendo um fardo. O grupo de oração era formado por 6 senhoras, todas entre 68 e 82 anos, cada uma com suas histórias de perdas, decepções e recomeços. Reuniam-se na casa de uma delas, tomavam chá, liam passagens bíblicas e oravam umas pelas outras. Mas o que realmente acontecia ali era algo mais profundo. Era um espaço onde podiam tirar as máscaras, onde a vulnerabilidade não era fraqueza, mas coragem, onde lágrimas eram bem-vindas e risadas surgiam inesperadamente em meio às orações. Helena descobriu que não estava quebrada ou inadequada, estava apenas humana, passando por uma das transições mais difíceis da vida, e havia outras mulheres navegando as mesmas águas turbulentas. Pela primeira vez em anos, sentia-se vista, não por pena, mas por compreensão genuína. Uma das leituras que fizeram era do livro de Provérbios, sobre a mulher virtuosa, cujo valor excede o de rubis. Durante anos, Helena interpretara esse texto como uma lista de obrigações, mais uma régua impossível contra a qual se media e sempre ficava aquém. Mas agora, ouvindo Dona Margarida ler com sua voz trêmula, mas cheia de convicção, percebeu algo diferente. A mulher virtuosa não era virtuosa porque servia aos outros até se esvaziar completamente, mas porque conhecia seu próprio valor, porque se levantava de madrugada não por obrigação, mas por propósito, porque suas obras falavam de uma força interior que ninguém poderia tirar dela. O valor dela não dependia da aprovação alheia, mas de reconhecer que era filha do Altíssimo, portadora de uma dignidade intrínseca que nenhuma circunstância poderia diminuir. Nos meses seguintes, Helena começou a fazer algo que nunca imaginara fazer. Começou a escrever. Comprou um caderno simples em uma papelaria e todas as noites, antes de dormir, escrevia sobre seu dia, sobre seus sentimentos, sobre as pequenas descobertas que fazia sobre si mesma. Não era para ninguém ler, era apenas um diálogo entre ela e a mulher que estava redescobrindo nas páginas amareladas das fotografias antigas. Escrevia sobre suas dores, mas também sobre momentos de graça, sobre como o sol da manhã parecia mais bonito agora que parava para realmente vê-lo, sobre como o sabor do café era mais rico quando tomado com atenção plena. Escrevia cartas para a jovem Helena das fotografias, pedindo desculpas por tê-la abandonado, prometendo cuidar melhor dela daqui em diante. Certa tarde, enquanto escrevia, percebeu algo que a fez parar e reler o que havia escrito. Nas últimas páginas, não mencionara uma única vez seus filhos, seus netos ou qualquer outra pessoa. Escrevera apenas sobre si mesma,
sobre suas descobertas, seus medos, suas pequenas vitórias diárias. E pela primeira vez, isso não a fez sentir-se egoísta ou inadequada. Sentiu-se livre. Percebeu que passara a vida inteira definindo-se em relação aos outros. Era mãe de alguém, esposa de alguém, avó de alguém, mas nunca simplesmente Helena, uma pessoa completa e valiosa por si mesma. O amor que buscara desesperadamente fora de si estava ali o tempo todo, esperando pacientemente que ela olhasse para dentro, que reconhecesse que era digna de seu próprio afeto, de sua própria compaixão, de sua própria presença amorosa. Helena começou a fazer coisas que sempre quisera fazer, mas adiara por décadas. Matriculou-se em uma aula de pintura oferecida no centro comunitário. Não era talentosa, suas pinceladas eram hesitantes e as cores às vezes não combinavam, mas cada tela era uma expressão de algo que estava finalmente encontrando voz dentro dela. Voltou a ler poesia, algo que amara na juventude, mas abandonara por achar frívolo. E descobriu que as palavras de Cecília Meirelles e Adélia Prado falavam diretamente com sua alma, validando sentimentos que pensava serem só dela. Começou a caminhar no parque todas as manhãs, não por exercício, mas porque gostava de observar as árvores mudando com as estações, porque o movimento de seu corpo a fazia sentir-se viva e capaz. Os filhos notaram a mudança. Ligavam e encontravam uma mãe diferente. Não mais aquela voz carregada de expectativas não ditas e mágoas silenciosas, mas alguém que parecia genuinamente interessada em suas vidas, sem precisar desesperadamente fazer parte delas. Helena aprendera a amar seus filhos de uma forma mais saudável, soltando a necessidade de ser o centro de suas vidas, aceitando que eles tinham suas próprias jornadas e que o amor entre eles não precisava ser medido em visitas ou ligações, mas na qualidade dos momentos quando se conectavam. Paradoxalmente, ao soltar essa necessidade, seus filhos começaram a visitá-la mais, não por obrigação ou culpa, mas porque genuinamente gostavam da companhia dessa mulher que parecia ter redescoberto uma centelha de alegria. Uma noite, durante o grupo de oração, Dona Margarida pediu que cada uma compartilhasse algo pelo que estava grata. Quando chegou a vez de Helena, ela respirou fundo e disse algo que surpreendeu até a si mesma. Disse que era grata pela solidão que experimentara, porque foi ela que a forçou a fazer a jornada mais importante de sua vida, a jornada de volta para casa, para si mesma. Disse que passara 74 anos buscando amor em rostos alheios, em abraços que nunca pareciam durar o suficiente, em palavras de afirmação que se dissolviam no ar assim que eram pronunciadas. E foi preciso perder tudo isso. Foi preciso ficar completamente sozinha para finalmente encontrar o que sempre estivera ali, a presença constante e inabalável de Deus habitando nela, manifestando-se através do amor que ela podia oferecer a si mesma. As outras mulheres ouviram em silêncio, e então Dona Conceição, a mais velha do grupo aos 82 anos, começou a chorar. Disse que esperara a vida inteira ouvir alguém dizer aquilo, que passara décadas achando que havia algo errado com ela por não conseguir se sentir completa, mesmo quando rodeada de pessoas. Helena segurou sua mão e percebeu que sua jornada nunca fora apenas sobre ela. Ao aprender a se amar, estava inconscientemente dando permissão para outras mulheres fazerem o mesmo. Estava quebrando correntes invisíveis que prendiam gerações de mulheres que aprenderam a se anular, a se sacrificar a buscar validação externa, como se fosse oxigênio. Estava, à sua maneira, participando de uma revolução silenciosa, mas profunda. Helena passou a observar o mundo com olhos diferentes. Via beleza onde antes via apenas rotina. Via oportunidades de conexão genuína, onde antes via apenas obrigações sociais. Descobriu que amar a si mesma não significava tornar-se egoísta ou isolada, mas sim
tornar-se uma fonte, um poço de onde podia oferecer aos outros, não a partir de sua necessidade desesperada de ser amada, mas a partir de sua abundância. Podia ser gentil com a atendente mal-humorada do supermercado, porque não precisava de sua aprovação para se sentir bem. Podia ouvir genuinamente os problemas de suas amigas, sem transformá-los em uma competição de quem sofria mais. Podia aceitar a distância de seus filhos sem transformá-la em abandono. Certo domingo, o padre falou sobre a parábola do filho pródigo, mas dessa vez, Helena ouviu algo que nunca havia percebido antes. Não prestou atenção ao filho que partiu ou ao que ficou, mas ao pai que esperava. O pai não deixou de viver enquanto o filho estava longe. Não se definiu pela ausência do filho, mas continuou sendo quem era, gerindo sua casa, cuidando de sua vida, mantendo o coração aberto, mas não vazio. E quando o filho voltou, o pai tinha amor para oferecer, porque nunca deixara de ter amor por si mesmo, nunca deixara de reconhecer seu próprio valor. Helena percebeu que era isso que Deus estava lhe ensinando, a esperar sem se perder na espera, a amar sem se anular no amor, a estar presente para os outros, permanecendo presente para si mesma. Os meses se transformaram em um ano e Helena mal reconhecia a mulher que fora. Não porque tivesse mudado drasticamente por fora, as rugas continuavam lá, os cabelos brancos aumentavam, o corpo continuava envelhecendo como corpos fazem. Mas havia uma luz em seus olhos que não estava ali antes, uma leveza em seu passo, uma certeza em sua voz quando falava. Descobrira que o amor que buscara a vida inteira em lugares errados estava dentro dela o tempo todo, não como um sentimento abstrato, mas como uma presença palpável. A presença do próprio Deus habitando o templo de seu corpo, sussurrando verdades que ela finalmente estava disposta a ouvir. Olhava para as fotografias antigas agora com ternura, não com saudade dolorosa. Aquela jovem Helena ainda estava ali, não perdida, mas integrada, parte de uma história maior que continuava se desenrolando. Cada ruga em seu rosto era um mapa de batalhas enfrentadas e vencidas, cada fio de cabelo branco uma medalha de honra. Aprendera que envelhecer não era perder-se, mas tornar-se mais plenamente quem sempre fora, despindo-se das máscaras e expectativas que a sociedade impusera, revelando a essência que sempre estivera ali, esperando pacientemente para ser reconhecida e amada. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se e comente aqui de onde você está escutando essa história. Porque a jornada de Dona Helena é a jornada de todas nós que esquecemos em algum momento do caminho que o amor que tanto buscamos no olhar alheio já habitava em nós, desde sempre plantado ali pelo próprio Criador, esperando apenas que tivéssemos a coragem de olhar para dentro e reconhecê-lo. Você não precisa buscar mais, você já é o que procura. O amor que você busca está em você, sempre esteve. E Deus sussurra isso no silêncio de seu coração toda vez que você para escutar.